Salve, galera do Futebotec, sejam muito bem-vindos para mais um podcast aqui nesse mês. Hoje a gente vai receber uma pessoa que já foi colunista do UOL, já falou bastante de futebol por lá. Tem uma história incrível, uma história que quando você vai ler a biografia, você absolutamente se interessa por tudo que ela já passou na vida. Eu já ouvi alguns TED Talks, por exemplo, com ela, absolutamente interessantes. E hoje é a chance também da gente subverter alguns valores aqui, porque são poucos os podcasts, os espaços que falam de futebol, que abrem os seus respectivos estúdios para falar com pessoas que são muitas vezes marginalizadas na sociedade, que são as pessoas trans. E ela, como não só uma pessoa trans, mas uma militante por essa causa tão nobre, é uma honra recebê-la aqui. Então, por favor, Felipe, apresente-a. Amara Moira, Palmas. Bem-vinda. Palmeirense. É isso. Foi um grande ano pra nós, né? Sim. A gente teve momentos, eu fico lembrando de comentários do Arnaldo dizendo, né, que não, o Palmeiras é o time que eu paro pra assistir jogos, mas eu acho que ele falou isso, o Palmeiras parou de jogar. Alô, Arnaldo, hein? Obrigado, hein, pela zicada que você deu. Verdade, cara, bem lembrado. O Palmeiras esse ano não ganhou títulos, né? Primeiro ano da Era Bel a não ganhar ou não? Primeiro ano. Passado ganhou o Paulista, né? Verdade, primeiro ano. Ganhou o Paulista em cima do Carille. Grande título. Mas enfim, levantando taça, deu volta ali. Eu teria comemorado. Eu também. Eu teria comemorado. Mas então, o que eu quero começar esse papo aqui hoje é você contando um pouquinho a sua história. Eu li que você foi a primeira mulher trans a se tornar doutora em literatura pela Unicamp no Brasil. Uhum. Certo? A primeira pessoa trans a conseguir um doutorado na Unicamp usando o nome social. A Unicamp usa essa frase, por quê? Porque ela não sabe se outras pessoas trans antes de mim... E aí usava o nome masculino. Sim, exato. Entendi. Como eu solicitei o nome social, então sabem que eu sou uma pessoa trans. Entendi. E aí eu sou a primeira pessoa que eles têm certeza que é trans e que defendeu um doutorado lá. Existem algumas... pessoas dizem que nos anos 90 teve uma pessoa que era trans ou que poderia ter sido trans, mas ninguém sabe o nome, ninguém sabe como foi, quando foi. O meu caso sabem, né? Nesse caso, o que mais te orgulha? Uhum. O que mais te orgulha nesse caso é o fato de ter mudado-se a regra. Uhum. Então, portanto, a partir de você, hoje imagino que outras pessoas que se formem lá também terão os seus nomes sociais lembrados, ou o fato de também, de alguma maneira, mostrar uma quebra de paradigmas, né? Sim. Que assim, em algum lugar você é reconhecida por isso. Sim. O que mais te orgulha? Acho que tem um ponto, assim, que virou matéria de vários jornais eu defender meu doutorado. Nenhum jornalista leu, ninguém fez porque era um bom doutorado. Era simplesmente por ser uma pessoa trans defendendo e aquilo ser um tanto inédito. Então, algo a se comemorar e algo a se denunciar também, no sentido de... as pessoas trans não chegaram hoje na sociedade, essa é a primeira que a Unicamp vai ver virar doutora, então tem algo de uma denúncia também, quando a gente fala que é primeira em um lugar, em 2018, sabe? Em 2018 ser primeira em alguma coisa, de uma instituição consagrada já, consolidada, então isso é em alguma medida uma denúncia. Aquilo para mim foi importante, acho que a coisa que eu mais me orgulho foi que eu começo a transição em 2014, no começo do meu doutorado, junto com outras poucas pessoas trans que estavam conseguindo também fazer sua transição e continuar alunas da Unicamp, porque antes tinha casos isolados. A partir de 2013, a gente começa a ver figuras que transicionam e conseguem garantir o seu direito de permanecer lá na instituição. E eu vou na sequência dessas figuras. Então tinha 5 pessoas trans que a gente conhecia em 2014, quando eu começo. E a gente funda um coletivo, o coletivo Transtornar, a gente vai para o enfrentamento, vai exigir políticas ou medidas, né, que ajudem a gente a se bancar dentro da universidade. E a Unicamp, de alguma forma, fez vista grossa, assim, fez a egípcia, a gente fala na língua trans, né? Fez a egípcia, olhou para o lado, assim, fingiu que não estava vendo, ignorou a gente por anos. E no meu doutorado foi a primeira vez que a Unicamp fez um grande pronunciamento
para a sociedade do orgulho que tinha de ter uma pessoa trans defendendo um doutorado ali. Então fizeram uma matéria na TV Unicamp, aquilo repercutiu, teve mais de 100 mil visualizações só no Facebook. Então era um aviso da Unicamp de que agora as coisas vão ser diferentes. Isso, de alguma maneira, também era um aviso para outras instituições que é possível você sentir orgulho das suas alunas e alunos trans. Então acho que isso foi a coisa que mais me orgulhou. A gente ter conseguido inverter esse ciclo e fazer a instituição começar a disputar a nossa presença ali. E avançou? Opa, era 5 pessoas trans ali, hoje a gente perdeu a conta. Hoje já não tem mais como manter uma contagem de quantas pessoas trans tem. Já tem mais de 100, assim, na última vez que a gente estava fazendo essa conta. Então, agora a nossa presença é massiva, agora a gente consegue ter voz, agora muita coisa mudou na sociedade também, né? Então eu precisei do nome social. Um ano depois eu mudei retifiquei meu nome nos documentos, porque o STF garantiu que a gente podia agora retificar os documentos de forma desburocratizada, né? Então agora é mais fácil uma pessoa trans mudar seus documentos e aí não precisa do nome social, é o nome que está no meu documento. A sociedade avançou em parar com preconceito, em diminuir o preconceito? Como é que você tem sentido? Eu vejo... foi uma mudança muito drástica. Se em 2014 vocês me falassem que a gente ia ter deputada trans, música, a cantora mais conhecida, uma das cantoras mais Glória conhecidas, né, trans, o LGBT, assim, né? A Linda Quebrada, Lineker tá ganhando um monte de prêmio. Uhum. Se me dissessem, né, 10 anos atrás, que a gente ia ter esse nível de visibilidade, a gente ia ter cotas trans, presença trans marcante na universidade, entrar em lojas e ser atendido por uma pessoa trans, uma funcionária, né? Eu acharia que estavam de sacanagem, estavam sendo muito otimistas. Eu vi você falando uma vez sobre o fato de estar na faculdade a ter emprego enquanto antes da transição e depois da transição com puta de um currículo. Uhum. Não tinha chance de... Isso, ser professora, sabe? Quando eu estava desde o começo da minha graduação de letras, eu fui professora em vários lugares, né? Fui professor, então quando existia ainda como um homem, ainda tipo nada de qualificação profissional, não tinha nem trabalhado antes. Fui procurar uma grande rede de instituição de ensino, me contratou. E aí, a partir do momento que eu faço a transição, eu estou no doutorado, estou estudando um dos autores mais difíceis da literatura, James Joyce, um negócio que, sim, quem é da literatura fica com medo desse cara. Eu estou na Unicamp e agora precisa coragem para me contratar. Aí isso é uma coisa que me deixava muito chocada, assim, sabe? Inacreditável, assim, sabe? Antes não precisava coragem para contratar. A pessoa procurando emprego, vai lá. Agora precisa de coragem, independente do quão boa eu seja. E aí uma instituição me contratou e eu fiquei por 7 anos como professora dessa instituição. No cursinho Descomplica, foi muito bonito, assim, mas cada dia que eu estava lá eu sabia que era um ato de coragem que tinham me contratado, que não seria fácil eu ir trabalhar como professor em uma outra instituição depois dessa, né? Então, de alguma forma, eu sinto que a gente está mudando. Acho que aos poucos as pessoas estão se acostumando com a nossa presença. Antes era muito incômodo, né? Você vê travestis em vários lugares. Agora a gente tá vendo que as coisas estão mudando. Você entra numa loja, vai no MASP, aí a pessoa que vai fazer a visita mediada com você é uma pessoa trans, sabe? Aí você vai numa cafeteria, a pessoa que te atende é uma pessoa trans. É muito interessante isso, assim, era inesperado. Então a gente avançou bastante. Só que também, como foi muito rápida a mudança, eu vejo um movimento pendular na sociedade, né? Você muda muito rápido, um monte de gente vai passar um tempo engasgada com essa convivência incômoda com gente que não gosta, e aí, de repente, surgem figuras que permitem que você ponha pra fora o que estava entalado aqui. Tipo Nicolas Ferreira da vida, essa galera, Lucas Pavanato, esse pessoal que a pauta principal é a transfobia. Sim, Trump, né, Bolsonaro. Tem essa galera bota pra fora. Então, ou seja, o tanto de ódio, né, o Pavanato ser eleito como o maior número de votos do vereador aqui em São Paulo. E o Nicolas, maior número na história do país. Então. Deputado federal. É inacreditável. Isso significa que isso é um sintoma de algo que está engasgado. E está engasgado porque teve essa mudança muito rápida, né? Os caras sentem tipo assim... Tiveram que fazer nós engolirmos isso. Sim, isso.
E acho que a gente agora tem que ter um pouco de jogo de cintura, porque não é da noite pro dia que a gente se livra de um monte de preconceito que foi base da nossa formação. A gente cresceu ouvindo um monte de porcaria e desfazer isso é um processo que leva tempo, né? Então, eu tento não olhar para isso e me desesperar, ver esse número de votos e me desesperar, é entender que assim, isso que é um sintoma desse movimento pendular. Então, a gente conseguiu ir muito longe, esticou muito, agora voltou. E aí, em algum momento, talvez vai buscar um equilíbrio aqui, vai buscar um momento. E as pessoas vão se acostumando a conviver com a gente, vão percebendo que nada de tão terrível aconteceu, e uma hora a coisa se tranquiliza. Você vê um caminho do ponto de vista do Estado, do que fazer para que esse equilíbrio que você bem citou, a gente consiga encurtar o caminho até lá? Eu acho que existem algumas medidas que podem ser feitas. Acho que, por exemplo, uma coisa que a gente podia produzir dados sobre essa população, né? A gente não sabe qual o tamanho da população trans brasileira, né? Nunca aparece uma pergunta que caiba no IBGE, sabe? Quantas pessoas trans existem no país? Qual a expectativa? Então a gente cria nossos próprios nossos dados acabam sendo imperfeitos, né? A gente fala muito nesse dado, né, de uma expectativa de vida baixíssima. Mas isso tem a ver com impressões de notícias que vão sendo acumuladas pela militância. Mas eu preciso de Estado propondo dados, né? Um Estado produzindo informação para que a gente pense o que é urgência numa perspectiva macro de país. Eu fico pensando também, né, e coisas interessantes assim, né, o ambulatório trans aqui, então instituições médicas que fazem um acompanhamento hormonal e de cirurgias para pessoas trans. Isso aqui foi feito na gestão PSDB, sabe? Então, em São Paulo tem bastante disso, assim, né? E em outros estados, em outras cidades, municípios, isso já escasseia um pouco. Então ter uma estrutura que permita que a gente possa fazer os nossos processos de transformação corporal sem precisar recorrer a desespero, sem precisar de automedicação, sem precisar passar na mão de açougueiro. Isso também encurta a nossa expectativa de vida, né? A gente, não sei se já viram falar do silicone industrial, que as travestis antigamente, ainda hoje fazem muito, né? Elas colocam no corpo para ficar com aquele corpo escultural, parece uma atriz pornô, um Beyoncé, uma coisa fabulosa, da noite pro dia. Que é tudo amador, assim. Não, só que é tudo tóxico pro corpo. Você pode morrer na hora, se não morrer na hora, você vai sofrer diariamente depois disso, até morrer. Então, e isso tem a ver com o quê? Tem a ver com a gente tá acostumado a viver pouco, então se a gente vai viver pouco, vamos pelo menos ser bonita pra caramba. Então você aceita fazer isso. A partir do momento que você pode sonhar com outras coisas, sonhar com envelhecer, você já não precisa mais se submeter a isso. É um tipo de coisa tão invasiva e aterrorizante, né? Então acho que ter outros sonhos, né? Eu falo isso com uma amiga travesti, uma amiga mais velha, ela falou, na minha época as travestis eram escravas da beleza. A beleza era o que valia a nossa vida. Agora, você pode ser feia. Ela olhou pra mim assim, falou, agora você não precisa se arrumar, se emperequetar, não precisa... Não, agora você pode sonhar em ser escritora. Agora você não precisa ser... Somente a beleza vai validar a sua existência. Só que isso tem a ver com a gente poder estar presente em vários lugares, não ficar exclusivamente vivendo da prostituição precarizada das ruas. Acho que isso tem a ver com o Estado. Sim, sem dúvida. Exatamente. E assim, nesse aspecto, uma dúvida, curiosidade que eu tenho é que é o seguinte, a ala mais progressista da política nacional, assim, costuma levantar algumas bandeiras importantes em defesa às pautas LGBTQIA+, como um todo. Sim. Coisa que é algo que é completamente demonizado pela ala direita conservadora do país, que não só não levanta as bandeiras, mas levanta bandeiras contra e tenta demonizar, etc. Mas também há uma ala da esquerda brasileira que acha esse assunto contraproducente. Fala, puta, a gente tem um país super desigual, um país que tem gente passando fome e não sei o quê. Acho que é uma perda. Então, se a gente ficar caindo nessa coisa da parte mais da moralidade, a gente vai perder votos para a direita. Como que você observa essa briga
política desse ponto de vista e com essa história e tendo essa pauta como uma pauta de vida. Sim. Às vezes eu acho que existe um exagero, né? Acho que... Então, gostaria que a gente conseguisse definir melhor, assim, né? Como a gente avança no coletivo, né? E prestando atenção para peculiaridades de cada grupo que compõe esse coletivo. Mas vira e mexe eu sinto que existe uma tentativa, uma disputa, esse puxar para o meu lado, né? Qual que é a pauta mais importante, né? A pauta que dá mais visibilidade. Então eu sinto que a gente está num momento delicado também, porque a gente... com a coisa da desinformação, com a coisa das redes sociais, a gente está vendo também um nível do debate, um nível da impossibilidade de debate. Né? Então eu fico pensando, por exemplo, 2018, né, com as mamadeiras de piroca, né, pessoas acreditando naquelas coisas, né? E eu vejo familiares, assim... Kit gay, né? A Manuela Dávila com a camisa de Satanás, sei lá. Banheiro. Deus é gay. Deus é travesti, Deus é travesti. Jesus é travesti, isso aí. É inacreditável, sabe? As pessoas fazem montagens descaradas e aí parece que e tudo vai sendo normalizado. A gente já não tem mais certeza de se tá vendo uma IA ou uma criação... né? Ou se aquilo é para valer. E aí eu fico... também tem momentos, assim, né? Que eu lembro... não sei se vocês acompanharam, né? Uma travesti que rebolou no final de uma palestra lá na Faculdade de São Luís do Maranhão. E aí aquilo virou, foi tratado... fizeram um escarcéu em torno daquilo. Estamos dando munição para a extrema-direita. Tipo, a menina rebolou ao final de uma palestra. Ela terminou a fala dela, foi lá, deu uma rebolada, mostrou a bunda bonita, e alguém estava gravando, jogou aquilo na internet, e aquilo deu um bafafá, porque aquilo não é coisa que se faz numa instituição de ensino. Ela foi até penalizada por isso. Foi atacada, perseguida de forma bizarra. Né? Uma querida amiga. Só que, olha que engraçado, né? Essa gata faz isso e ela tá dando munição pra direita. A outra faz o número 2 no STF e não deu munição pra esquerda. Não acabou o país. Isso tá gravado. Não faltou cagando aqui, ó. Não sei o que, ainda faz vídeo. Isso não é suficiente pra dar munição pra nós. Isso quer dizer, assim, não existe isso de dar munição, sabe? A gente tá com medo. A gente tem medo de falar sobre... A própria esquerda é um pouco moralista também. A esquerda tem medo de falar de sexualidade, tem medo de falar de gênero. A gente acha que se a gente falar sobre essas coisas, a gente... a extrema-direita vai usar isso. Nós estamos desconfortáveis. Você vê no Lula um aliado? Vejo, não. Em alguma medida é um aliado. Em alguma medida também tem divergência. Há muitas críticas com relação a que ele não toca nesses assuntos, né? Não, e às vezes não tocar no assunto pode ser uma boa, se do ponto de vista estratégico. Né, se por fora a gente estiver fazendo coisas, né, que colaborem. Mais do que falar, eu quero ver coisas sendo feitas. Né? E tem coisas também que são jogadas na conta do movimento LGBT e que não são exatamente... O próprio movimento não é uma unanimidade, assim, né? A linguagem neutra, por exemplo, né? Vira e mexe... Inclusive agora o Estado ordenou que é proibido atirar, etc e tal. Eu vi alguns debates com relação a isso. E a proibição não é uma... Parece também que foi uma proibição da linguagem neutra, mas não é exatamente isso, né? Foi uma medida para garantir que a linguagem utilizada em documentos oficiais fosse uma linguagem acessível para um público amplo, considerando que o Brasil é composto muito em boa medida por analfabetos funcionais. Sem dúvida. Então a gente precisa se preocupar em escrever de uma maneira que quem tem pouca intimidade com a escrita consiga tirar o máximo de proveito daquela informação. E aí, você vai ter que usar um português o mais simplificado possível, português mais acessível possível, de leitura mais simplificada possível. É documento oficial, faz total sentido. Mas transformaram isso numa proibição da linguagem neutra. Não é isso, sabe? Vamos produzir documentos o mais acessíveis possível. O que você pensa sobre a linguagem neutra? Você acha que ela tem que existir?
eu tenho... Primeiro, acho que se eu estiver sendo muito palestrinha, vocês me avisam, viu? O papo tá ótimo. O papo tá ótimo, por favor. Pra gente poder fazer diálogos. Claro. Primeiro, eu não considero a linguagem neutra uma linguagem LGBT. Eu acho que o grande potencial dela está para além de ser uma linguagem de respeitar pessoas não binárias. O que eu acho que é o grande potencial dela? Ela apaga a marcação de gênero da frase e aí ela permite que a gente lide com a linguagem sem usar essa coisa do masculino plural, né? Ou então do masculino simbolizando todo mundo. Né? Então, se eu falo em inglês doctor, eu não sei se é uma mulher ou se é um homem. Se eu falo um médico, vou procurar um médico, é um homem. Mas não necessariamente vai ser. Entende? E aí, às vezes, acho que isso é interessante, assim, né? Se eu vou falar, a Clarice Lispector é uma das melhores escritoras brasileiras. Parece que ela só está disputando na categoria feminina. Né? Se eu falar Clarice Lispector é um dos melhores escritores brasileiros, parece uma coisa meio aberrante. Entende? De uma forma que Machado de Assis é um dos maiores escritores brasileiros. Tinha aquela coisa da Dilma quando ela era presidente, que tinha coisa de chamá-la de presidenta. Né? Vamos chamá-la de presidenta, porque presidente é homem. E quem chama... Quer marcar também a presença. Ele parece que esse lugar não é um lugar habitável pelo feminino. Eu gosto da linguagem neutra como uma linguagem que reeduca o nosso olhar, né, e faz a gente pensar essa questão de gênero, né, de uma outra forma. Então é algo feminista, para além de LGBT, é algo feminista, né, e a gente está numa roda, aí tem lá uma mulher, tem 50 mulheres e um cara, eles, né, a gente vai chamar eles. Porque tem um cara em 50 mulheres, é eles, né? No português, como a gente aprendeu na escola, é assim. Exato. Aí eu fico pensando, é interessante nesse tipo de lugar uma linguagem neutra. Então a gente poder falar de um coletivo sem marcar gênero, sem colocar o masculino predominando. Só que linguagem é algo que se aprende usando. A gente agora está inventando um novo jeito de brincar com isso. Está num período experimental, período de invenção. Se vai pegar, a gente vai descobrir daqui a muito tempo. A gente ainda não sabe falar assim de forma espontânea. Nem comunidade LGBT. Eu nunca vi ninguém falando, conversando totalmente do gênero neutro. É muito difícil. Eu tenho que pensar cada frase. Se eu tenho que pensar... Já é problema. É um problema, porque linguagem é espontaneidade. Então, um dia, se isso for naturalizado, se isso ganhar uma projeção, massa. Por enquanto, ainda não chegamos lá. No inglês é mais fácil fazer isso. No inglês, isso pegou. No inglês, isso pega mais fácil, porque lá a marcação de gênero não é tão repetitiva e redundante como na língua portuguesa. As meninas bonitas, né? Então, a gente marcou no artigo, no meninas e no bonitas. A gente marca na frase inteira. Aí apagar isso em todas, né? É difícil. No inglês você marca às vezes, né? E aí ri e tal, mas o resto é praticamente igual. E aí eu fico também às vezes com uma sensação, não sei se aqui é o lugar ideal para falar sobre isso, sim, mas de um certo... a linguagem neutra tem um quesinho de colonialismo no Brasil, que a gente importa um debate de um uso da linguagem que é fácil fazer em inglês. E aí em português não é tão fácil. Mas a gente está se obrigando a tentar fazer algo que no inglês é fácil e aqui é difícil. E aí é como se a gente estivesse tentando impressionar ou tentando imitar, mimetizar esse comportamento que lá é fácil e aqui não é, só que aqui custa muito, muito esforço. E aí eu fico pensando que se não é... o apagamento de gênero no português talvez tivesse que ser feito de uma outra forma, que é mais espontânea, que é mais fácil, que não é com E, com arroba, com X. Mas é isso, é um debate, é isso, né? Será que a gente não está fazendo de forma muito apressada, incorporando algo que é típico de uma língua em que isso é fácil de fazer e tentando reproduzir isso numa língua em que isso é difícil de fazer? Eu estive falando sobre a visão que muitas pessoas, no geral, têm sobre pessoas trans, né? Pessoas, muitas vezes,
se surpreendiam com o seu conhecimento acadêmico, as coisas que você tinha feito, porque na cabeça delas são pessoas marginalizadas que não têm família, que, assim, não tem trabalho digno. Isso está mudando, mas... eu vi também você falando sobre isso há bastante tempo atrás, já tivemos uma evolução grande, mas... você, por exemplo, teve uma coluna que você falava, discutia questões, mas falando bastante, pegando o espelho do futebol no UOL. E um dos assuntos que estava rolando antes de a gente começar as gravações aqui era sobre futebol. A gente estava discutindo futebol normalmente aqui. Pois bem, a gente recebe muitas mulheres aqui que falam bastante sobre a falta de espaço que tinha para elas no comentário esportivo, na narração, etc e tal, e o quanto isso está mudando, o quanto isso é bom, mas o quanto há uma série de preconceitos, o quanto elas sofrem, tudo mais. Você acha que a gente vai ver uma pessoa trans comentando numa Rede Globo de televisão, narrando, sei lá, reportando? Você acha que é porque eu vejo isso sendo pouco discutido, inclusive. Como que você vê essa questão do espaço dentro do esporte que, para além de ser machista, ele é mega homofóbico? As coisas estão mudando loucamente também nesse âmbito dos esportes, né? Eu lembro quando eu comecei a escrever minhas colunas no UOL, estava começando a ter narradoras mulheres de forma mais recorrente. Então tinha tido uma narração numa Copa do Mundo, né? Aí uma mulher narrando um jogo meio menos importante, assim, né? Ali disfarçada no meio da multidão. Aí, sei lá, não sei, agora eu não lembro exatamente as datas, assim, mas 2021, 2022, a gente vai começar a ver mulher narrando os jogos importantes, né? Do Brasileirão, do país. A gente vai começar a ver uma equipe de arbitragem feminina, e com erros, assim, a Edna acabou de fazer umas barbaridades aí, né? Então, vai poder errar também, né? Acho que a gente tá passando por esse momento, e isso é muito interessante, porque o futebol masculino, ele só precisa ter homens dentro de campo. Fora de campo, a gente pode transformar aquele lugar. Claro. Eu fico imaginando, por exemplo, um dos meus sonhos é ver uma mulher comandando um time masculino. Que isso significaria que a gente avançou socialmente o suficiente para que homens respeitem a autoridade de uma mulher, né? Mas eu também não quero colocar só para colocar. Eu não quero que a gente apresse o movimento, né, e se antecipe, né, coloque o carro na frente dos bois, assim. Prefere que seja por mérito. Tem que ser por mérito e tem que ser no momento certo, para que a gente não queime essa figura e depois use isso para falar, não tem como deu mulher certo. Não dá pra fazer colocar narrador. No basquete americano, na NBA, tem uma mulher que ela foi jogadora da WNBA e ela se tornou auxiliar técnica do San Antonio Spurs, que era do Greg Popovich, que é um treinador lendário da história da NBA. E ela foi subindo, porque as comissões técnicas do basquete elas são bem amplas, bem mais do que aqui do futebol, né? Tem muitos profissionais. E ela foi subindo e hoje ela é uma das principais assistentes técnicas e ela é vista como uma potencial primeira técnica mulher num time masculino de basquete. Animal. Incrível. No Brasil, as comissões técnicas, que são compostas por muita gente também, não tem mulheres. Não tô falando do treinador principal. Sim. Olha quem são os auxiliares do Mano Menezes, do Renato Gaúcho, do Abel Ferreira, do Cuca, de todos. 100% homens. O Corinthians tinha uma médica, né? Não, mas... O Corinthians teve uma médica na comissão, Então, mas que aí entrava em campo. Mas aí você vai encontrar médica, você vai encontrar nutricionista, você fisioterapeuta. Fisioterapeuta, mas você não vai encontrar alguém da mente do jogo, que pensa o jogo. E interfere, né? Que interfere na partida, que vai ser assim, tipo, essa mente aqui, o que ela tá falando, eu quero, entendeu? E aí, por exemplo, quando você vê uma Aline Calandrini comentando, entendendo mais de tática que muito homem, aí você fala assim, peraí, cara, será que a gente não tá
perdendo oportunidades, inclusive de evolução do próprio esporte, perdendo mentes brilhantes que, por um acaso, como você diz, nasceu com uma genital que não é aquela aceita para aquele tipo de serviço. Né? É isso. Né, eu fico... Esse é o meu sonho, minha utopia, que a gente veja mulheres dirigindo times masculinos, porque isso vai significar que a gente avançou suficientemente para que aquele bando de marmanjo respeite a autoridade de uma mulher. Isso será massa. Mas antes disso, eu acho que vai acontecer, o que eu quero que aconteça é ver a seleção feminina disputando técnicos de ponta do masculino, seleção feminina, e eu quero ver os times femininos disputando técnicos de ponta do masculino também. Quero ver isso acontecer em algum momento. Isso vai, a partir do momento que tiver premiação, que tiver visibilidade. Tiver dinheiro envolvido, porque os caras ganham. E assim, agora com o Palmeiras e o Flamengo ganhando tudo, o Palmeiras não ganhou nada esses 2 anos, mas o feminino começa a virar grande para muitos times, né? O Corinthians, por exemplo, vive do feminino há uma década, né? Então, de alguma forma, é isso. O feminino tá dando público, né? Tá dando bilheteria, tá agora sendo transmitido na TV aberta, né? Tá começando a ter público, e isso tá começando a impactar os cofres dos times, né? E é um caminho que eu acho que é sem volta, cara. Não tem como a gente retroceder com isso. Tudo bem que a gente já... A questão do futebol feminino, na minha opinião, ela é... Você olhar assim, você fala, pô, as mulheres foram proibidas de jogar bola. Sim. É um caminho ainda. Proibidas porque isso as masculinizava. Exatamente. É um caminho muito longo que eu vejo que ele tá cada vez mais sendo encurtado. Mas acho que o caminho é esse, cara. Quem não olhar pra isso vai ficar pra trás. Então, e aí, nesse sentido, é isso. Eu quero ver pessoas trans ali presentes, mas não quero também que isso venha antes da hora certa. Às vezes eu inclusive, assim, mesmo... Eu gostava muito de estar lá no UOL e participar das discussões, mas às vezes me parecia que eles estavam querendo antecipar o movimento. Eu não sou uma pesquisadora estudiosa de futebol. Sou uma torcedora do Palmeiras. Aí a Mili Lacombe inventou de me sugerir lá, e aí me trouxeram. E era massa. Era massa quando eu falava sobre coisas que eu domino. Aí quando viravam para mim, falavam... compara aí Messi com o Cristiano Ronaldo. Eu não tenho condições de fazer isso, sabe? Por mais que sejam 2 lendas do futebol, eu não tenho condições, porque eu não acompanho a trajetória deles como uma pesquisadora. E aí eu chorava, sabe? Eu ficava quando eles começaram a me chamar. Mas no futebol dá certo quando você opina, você fala com muita propriedade, algo que você não faz a menor ideia. Sim. É tipo o vídeo que você me mandou hoje, assim. A gente vive na ditadura da contundência, cara. Na ditadura. Hoje a maioria das pessoas que falam coisas que acham que você sabe, acha que sabe tudo, não sabe nada, mas elas falam com uma... Eu lembro, por exemplo, acho que a última live que eu participei foi quando o Palmeiras foi a live pós-eliminação pro Boca Juniors na Libertadores. Nossa. Aí tava eu, Renato, Maurício Prado, não lembro quem que tava mais lá, e aí eu falei, e o Renato tava zoando lá, falando, não, show Abel, fora Abel. E eu falei, calma, calma. Pelo que o Palmeiras mostrou no segundo tempo, com o Endrick, eu quero ver o que ele é capaz de fazer com esse time aí. E aí ele ganhou o Brasileiro na sequência. Arrancou e foi campeão. Não, eu falei, não, o primeiro tempo foi terrível, o jogo lá na Argentina foi terrível, mas o que aconteceu ali naquele segundo tempo me faz acreditar que o Abel merece uma oportunidade. E aí ele reinventou o Palmeiras. Certo, foi campeão brasileiro. Com o Endrick. Foi a última vez que eu participei, assim, mas e aí, nesse sentido, né, acho, aí pensando, essa influência, que não dá pra colocar completamente na questão de gênero, mas... o comportamento da Leila na direção do Palmeiras, que é manter um cara perdendo ou ganhando. E aí permitir que ele tenha tempo para colocar à prova sua capacidade de treinador. É algo inacreditável um treinador ficar 5 anos num time. E aí... No Brasil ainda. Não, então, ou seja, de alguma forma... Se ele voltar a ganhar, eu quero que ele fique 10, eu quero que ele vire o nosso Ferguson. O Ferguson era Alex Ferguson. O que você acha da Leila? Como representante, assim, presidente, mulher no meio do futebol.
Não, ela é uma bilionária e eu odeio bilionários. Acho que tem A parte daí, né? tem quantidades de dinheiro que eu acho que deveriam ser proibidas de alguém Mas juntar. crescência, eu concordo totalmente. Ainda mais um país como o Brasil. Concordo também. Ainda Nossa. mais quando a origem desse dinheiro Exato. é da natureza do que a Leila constrói, Sim. surfando numa onda legalizada no Brasil, mas de um juros absolutamente abusivo, que prejudica Exatamente. as pessoas, tá louco. Então é isso, eu sou contra bilionários. Estão aí. Quiserem dialogar, vão dialogar. Não vou fechar a porta, mas é isso. Eu sou a favor de que algumas quantias de dinheiro devem ser consideradas Morais. imorais, assim, né? E proibidas, talvez até, e que a gente tenha uma carga tributária sobre essas figuras que não permita que isso seja fácil de obter, mas tem sido cada vez mais fácil. Está aumentando o número de bilionários no mundo, está empobrecendo o resto da população. Então, isso é interessante de pontuar. Ao mesmo tempo, ela é uma figura mulher, aquelas fotos bizarras, com só os dirigentes lá e só tem uma mulher, ela. Então tem algo ali que ela traz de uma diferença, de uma... E o fato dela ser bilionária também faz com que ela consiga estar nesses espaços sem baixar a cabeça. Sim. Porque acho que, dependendo de quem fosse, não sei se ela... Sim. Seria tão aceita. Assim. Vamos lembrar da Patrícia no Flamengo. Era muito diferente. Exato. Sim, verdade. Muito diferente. Esse Amorim, né? Patrícia Amorim. Era bem diferente. Ela era muito detonada. Uhum. Acho que... Então, tem coisas muito interessantes, assim. Acho que ela tem uma outra temporalidade, né? Que ela não tem essa coisa de imediatista, de não tá dando certo, demite. Não, ela vai bancar o treinador dela, não vai jogar a fogueira, não sei. Eu gosto da forma como ela tem gerenciado essas crises futebolísticas, gosto da maneira como o Palmeiras tem se reinventado também, porque é isso, né? A partir de 2020 a gente entra uma ascensão e ganha um monte de coisa, mas se te dissessem ali em 2020 que a gente ia sair ganhando tudo, não sei se dava pra acreditar, não. Não. Verdade. Aconteceu, sabe? E eu fico... Uma coisa que eu tenho me questionado muito... Palmeiras e Flamengo, 10 anos atrás, começaram esse processo de reorganização das suas finanças e agora estão vendo os frutos. Só que correram muitos riscos ao longo desses 10 anos. Né? O Palmeiras quase foi rebaixado de novo. Centenário. Né? E aí eu fico olhando para esses outros times e tentando entender assim, o que poderia... Eu fico pensando, eu não lembro o que eu pensava em 2012, 13, 14 sobre o Palmeiras, se eu tinha essa paciência, se eu conseguia pensar que daqui a 10 anos ia ser diferente. Não sei, vocês pensam isso? Assim? Vocês conseguem ver as outras equipes, assim, o Santos, né? O que eles têm que fazer agora e que a gente vai conseguir perceber agora que vai ser uma mudança que daqui a 10 anos vai colocá-lo como o Palmeiras. O Santos passou por um processo que, assim, em termos de ideia, era muito parecido, com outros tipos de dificuldades, porque no caso do Palmeiras teve injeção direta de dinheiro do presidente, que era bilionário também, isso facilitou muito as coisas, mas o Santos teve na figura do presidente rebaixado, Andrés Rueda, uma tentativa de equilíbrio de contas, que foi... Só que aí que acontece, no último ano, com a iminência do rebaixamento, foi meio que as coisas jogadas um pouco pro alto, o time caiu mesmo assim e abriu portas para voltar o Mustafa Contursi do Santos, que é o Marcelo Teixeira, que é aquele figurão que só arrebentou com o clube a vida inteira, que vive de usar o clube para fins políticos pessoais e que está agora mais do que nunca arrebentando com os cofres do Santos. Isso é muito pouco falado, porque o torcedor que abraçou essa causa de, cara, precisamos conter as contas, quando ele viu que o final dessa jornada acabou sendo o rebaixamento, ele meio que falou, o negócio é gastar mesmo e foda-se, porque o importante é não cair. Só que agora, bom, esse podcast tá indo no ar, provavelmente já se decidiu o rebaixamento ou não, mas a gente tá gravando aqui há 2 horas antes. Independentemente disso, o time brigou para não cair, caiu ou não caiu, a gente não sabe, porque a gente tá gravando aqui antes, mas com o elenco mais caro de toda a sua história. E não evitou a briga pelo rebaixamento. Então, isso denota que, assim, a gente precisa amadurecer esse pensamento. Sim.
Precisamos amadurecer esse eu fico pensamento. vendo o Mauro falando assim, não, os times têm que recorrer ao remédio amargo, mas não sei se não sei se é um Se remédio. todo mundo recorrer ao remédio amargo, os 20 clubes, ainda 4 vão cair. E eu não sei ainda, se dá entendeu? pra gente identificar prontamente que remédio é esse, sabe? Se é fácil de identificar, sabe? No caso do flamenguista porque o Flamengo tem um potencial de receita que é muito claro. No caso do Corinthians, recorrer ao remédio amargo é um caminho absolutamente natural. Agora, no São caso Paulo, acho que também. do São Paulo, agora no caso do Santos, que é um clube à margem, que está fora do centro de São Paulo, que tem menos receitas, que depende muito mais de venda de atletas, E outros etc. clubes no Brasil também, que estão em outros lugares, tipo o Inter, o Grêmio, Times nordestinos. os do Nordeste. É difícil, não tem a mesma arrecadação do Flamengo. tem, Então, não eu tem. concordo, não tem um remédio amargo. Sim. O remédio amargo vai depender muito de cada clube, da sua realidade. tem Como encarar que a o sua Fortaleza conseguiu se reerguer? Claro. Isso é um exemplo para um time médio do Brasil, um time Ainda assim, o ascendente. título do Fortaleza é chegar numa Libertadores. A Exato. gente não imagina o Fortaleza sendo campeão brasileiro. Embora já tenha brigado pelo título, mas não foi. Então, assim, há certos limites também que a falta de investimento te coloca. Por melhor que você tenha sido. E outra, mesmo passando por tudo isso, um ano que errou um pouquinho a mais, olha a situação do Fortaleza hoje, brigando para não cair. De novo, estamos gravando aqui antes, pode ser que tenha caído, pode ser que não tenha. Claro. Então, sim, é difícil. É uma margem muito difícil para... O único clube que consegue se manter organicamente pelo tamanho que tem em receita que tem é o Flamengo. Sim. O próprio Palmeiras. As receitas O Palmeiras são diversas. É. É Allianz, é sócio-torcedor, é a categoria de base especificamente que fornece muitos jogadores com potencial de venda absurdo, que faz a conta do Palmeiras fechar em bilhão. E não vai ser todo ano, porque a gente vai ter um Endrick, vai ter um Estevão, um Vitor Reis, Palmeiras Luiz precisa de Guilherme. muito mais receita extraordinária do que o Flamengo. O Flamengo, a receita ordinária dele é muito acima de todo mundo. É inacreditável. E é difícil competir com isso também, né? É difícil. Também Beleza. eu entendo a frustração do Palmeiras não ganhar os títulos esse ano, mas assim, entendo que também é difícil fazer frente com com bilhões de... Vai fechar com 2 agora. Não, e pega isso nos próximos 10 anos. Sim. A diferença que o Flamengo vai colocar no Palmeiras nos próximos 10 anos. Porque a gente fala, ganharam 2, a gente ganhou 1,5. São 500 milhões do ano, mas pega isso multiplicado por 10 anos. Você vai aumentando a diferença, Chance cara. de errar. Eles podem contratar um jogador, deu erro, Acabou. livra, pega outro. É isso. O Palmeiras não pode errar. O Palmeiras gastou esse ano 700 milhões. Só 400 foram em jogadores reservas. Reservas caros, sem tanta caixa, sem tanta técnica e tudo mais. Aí na próxima temporada vai poder gastar de novo? O Paulinho, e assim, aí lesionados, né, que também não estão podendo jogar. Você tem que planejar muito bem, cara. É muito difícil. Amara, eu queria te perguntar o seguinte. A gente lidou com uma polêmica não tão recente assim, mas que tomou conta das manchetes, que foi quando a Tiffany, jogadora de vôlei, foi liberada para jogar no feminino. Ela é uma mulher trans e tal. E ali, assim, houve um escarcéu de uma parte da sociedade. Na sociedade, eu não sei. Mas, assim, de uma parte das pessoas que gostam Um monte de formar projeto de opinião lei pública. agora, né? Proibindo pessoas trans. Exatamente e tal. Como é que você vê isso do ponto... Porque você também é uma pessoa que gosta de esportes, você acompanha bastante futebol e tal. E uma das grandes defesas da não utilização, da não liberação da Tiffany, era que ela poderia ter vantagens físicas com relação aos demais. Você que fez uso de hormônios, né? Como é que você pode... estuda sobre isso, entende sobre isso, como que você pode... qual que é seu pensamento sobre essa questão, mais voltada à questão física do jogo? Acho que é caso a caso, assim, no sentido de cada esporte vai ter que pensar as suas regras, porque o efeito dos hormônios no corpo vai diferenciar o que vai ser mais útil e o que vai ser mais... o que vai atrapalhar, né, em caso a caso. Então a gente vai ter que pensar essas questões. Eu fazia caravanas para ir ver a Tiffany jogar em 2017, 2018. E aí eu fazia caravana trans. Aí com 15, 20 pessoas trans ver os jogos aqui na Grande São Paulo.
Todas as vezes que a gente foi, ela perdeu. Ela via a gente chegar, ela já baixava a cabeça e hoje eu vou perder. A gente era muito Chegaram as pés frias. Né? Era terrível. Eu escrevi muito na TPM também sobre isso. E o que eu penso sobre... as pessoas falam muito sobre criar uma outra categoria, né? Só para pessoas trans. Assim. A gente tem uma atleta, né? Como pensar uma categoria para pessoas trans? Dizer isso é de dizer que, tipo assim, não, fiquem jogando aí no quintal de casa, vai na praia, só jogar. Não é o esporte profissional não é para vocês. Agora, se vamos jogar, se vamos pensar critérios para pessoa jogar no profissional, então a gente vai ter que avaliar a condição da pessoa, o que os hormônios fazem no corpo de uma atleta. Tem algo que acho que as pessoas às vezes não pensam. Atleta trans, a mulher trans, né? Se ela está tomando bloqueador de testosterona, ela está eliminando do seu corpo esse hormônio que é considerado algo que transforma a performance de um atleta, certo? Tira a força da pessoa, por exemplo. Então, se querem que ela dispute no masculino, também estão dizendo, não queremos que vocês joguem. Porque se ela não tem mais testosterona, ela não tem mais como disputar naquela categoria. Então ela ficaria para trás ali naquela categoria. E é bem importante dizer que quando a Tiffany foi liberada para jogar, ela passou por uma série de... Foram 2 anos com um bloqueio. Para demonstrar cientificamente que o corpo dela estava adequado às condições daquele esporte específico. Claro. Então, e aí o que eu vejo muitas pessoas trans que acompanham o esporte de alto rendimento dizerem é que tem prós e contras, né? O efeito, essas vantagens que a testosterona daria para uma atleta trans, elas têm seus prós e contras. Em que sentido? Primeiro, você vai construir um corpo a partir da testosterona. Esse corpo vai ser maior, esse corpo vai ser mais pesado. Aí, a partir de um determinado momento, você bloqueia essa testosterona. Você já não tem mais o mesmo nível de força para lidar com aquele corpo. Total. E aí, eu tinha pensado nisso. Você não consegue pular da mesma altura. O seu cansaço, o desgaste, a recuperação desse corpo é muito pior. Então, você tem um corpo maior. Mas você não tem agora um combustível adequado para lidar com esse corpo. E aí, é isso. Como é que você vai dar uma porrada da mesma forma como você dava antes? Você não vai conseguir. Né? Então, de alguma forma, é quase como se... o que faz é assim, é uma Ferrari com motor de Fusca, sabe? Vai brincar com isso. Assim. Você coloca um motor que não dá conta daquele carro, então aquele carro não vai render o que ele rendia antes. Né? Então, esse é um ponto. E aí tem que ver se essa piora do desempenho é suficiente para que essa figura possa disputar em condição de igualdade com... na categoria feminina. E outra, a Tiffany, pra quem não acompanha e tal, assim, ela é uma ótima jogadora e tal, mas ela nunca foi também um grande destaque absurdo. No primeiro ano foi. No primeiro ano ela foi a recordista ela e a Tandara ficaram disputando o recorde de pontos. Só que aí, o que eu acho que também pode ter pesado ali, ela vinha de uma outra liga. E aí ela começa a jogar no feminino. E ao jogar no feminino, ela vinha com outras características de jogo que talvez pegassem de surpresa. Então, no primeiro ano, ela bomba de fazer pontos. No segundo ano, ela já não faz mais aquilo. Não faz, E aí, no primeiro ano, olha só, coloca uma trans ali, ela tá levando vantagem. No segundo ano, já não tem mais vantagem. No terceiro, ninguém mais fala disso. Ninguém fala mais dela. Então, como assim? E aí não virou munição pra... Entendeu? Era só munição quando tava dando certo. Entendeu? Então, você tem um monte de variáveis ali pra gente pensar. Ou seja, foi muito mais mérito dela como atleta ter se destacado do que justamente... por ela ser trans. Exato. Caralho, velho. Então, agora em outros esportes, você falou, eu acho que é uma coisa que tem que ser colocada... vamos lembrar, o vôlei é um esporte que não tem contato físico, por exemplo. Não. Há outros esportes, sei lá, de combate, por exemplo, que eu acho que aí entraria uma outra lógica. Imagina, E vira e mexe vem os fake news, aí coloca não sei, já viram uma lutadora bizarramente grande, muito forte. Deve ser a Cyborg.
socando, assim, matando a outra pessoa. Aí fala, olha, as mulheres trans não estão liberando. Nossa, velho. Isso que é uma mulher cis, sabe? Ela é uma mulher cis, a Cyborg é uma mulher cis. Se for ela, imagino. Aí é inacreditável, sabe? Fizeram um escarcéu aí Isso é um nas absurdo. Olimpíadas, né? Então, é isso. Aí o sensacionalismo. E pra rebater o sensacionalismo e a desinformação, É muito difícil. a velocidade da correção é diferente da desinformação. Total. A mentira se espalha muito mais rápido. Uma outra coisa que eu queria te perguntar... Então, ou seja, eu sou favorável a que a gente pense, que a gente estude, produza dados que permitam que a gente esteja presente ali e ocupe... que o esporte também seja um espaço que a gente possa chamar de nosso. É isso. A gente tem discutido muito a questão da mulher trans. Eu acho que a gente vai precisar também, em algum momento, pensar como inserir os homens trans nesse debate. Né? Porque muitas vezes, homens trans, a gente teve, por exemplo, na seleção do Canadá feminina, tinha uma pessoa não binária, né? Que é uma figura transmasculina. Tinha o Verratti, que o pessoal zoava, né? Brincava, falava... É um jogador do PSG, da seleção italiana, que surgiu uma fake news também falando que ele era um homem trans. Caramba, não... Mas isso é uma fake news, não existe. Então. Então. Mas o que eu tenho visto assim, é que quando você cresce sem a testosterona, o seu corpo fica... se olhar a média de altura dos homens trans, eles são baixinhos, as mulheres trans são altas. Então, para alguns esportes, é terrível você ser baixo. Né? E aí isso vai afetar, né? Claro. Natação. Por mais que você seja foda... Muitos esportes você precisa de uma característica determinada física para poder ser competitivo. Sim. Basquete, vôlei. Então, de alguma maneira, a gente... só que agora está começando a ser mais comum também essas terapias de bloqueio da puberdade. Então, desde cedo, a gente já olha para aquela criança, já percebe que ela está dizendo, não quero ser desse gênero que vocês estão me dizendo que eu sou. Ela demonstra, de alguma maneira, uma solidez, assim, uma consistência na reivindicação. Você foi uma criança assim? Não foi. Ela demonstra uma consistência em reivindicar-se de um determinado gênero. E aí o que a medicina faz? Não é dar hormônio cruzado para ela, dar o hormônio inverso. É bloquear o efeito da puberdade. Então você permite, que é reversível. Então com 12 anos, você começa a controlar os efeitos da puberdade e aí dá tempo para essa criança, adolescente, sentir se é isso mesmo. Se for isso mesmo, aí entra com a hormonização cruzada e aí essa criança vai desenvolver um corpo mais próximo desse padrão de feminino que é socialmente aceito, ou de masculino que é socialmente aceito. Essa eu percebo que quando a gente entra nesse assunto, é para muita gente uma questão muito delicada, por se tratar de uma criança que não tá pronta e é por isso psicologicamente. Eu bloqueio, então, exatamente, Mas ainda assim, as pessoas têm uma certa resistência. Né? E aí isso mas o que eu tô dizendo é assim, que agora isso está começando a virar mais comum, e por virar mais comum, a gente vai começar também a acompanhar uma outra geração de atletas que não tiveram esse benefício de crescer com um corpo com testosterona ou sem testosterona. Né? Então isso também é algo para estar no nosso radar. Assim, né? Sem O dúvida. Comitê Olímpico se posiciona sobre isso, você sabe? Eu não tenho acompanhado, não sei exatamente como é que está essa situação agora. Eu tinha visto que estavam querendo reverter ou tornar tornar ainda mais rígida a participação de pessoas trans nos esportes olímpicos. Mas eu não sei se isso avançou, se isso foi definido. Amara, eu queria que você para quem não conhece sua biografia, você tem um livro, né, que você fala muito do momento quando você trabalhou como garota de programa. E uma coisa que eu fiquei pensando é o que você pensa a respeito de um determinado assunto que surgiu mais recentemente, que foi uma coisa que ficou na pauta da esquerda, que foi uma certa ode contra a Fatal Model. Ah, sim. Que rolou mais recentemente, uma tentativa que era de proibir, de repente, a publicidade em horários comuns, porque durante jogos de futebol. Durante jogos de futebol, que eram categoria Programa. livre, etc e tal, e tudo mais. A Fatal Model, para quem não conhece, é um
um site / aplicativo que não exerce cafetinagem. Você é como se fosse um Tinder, um site de anúncio. Você entra ali, você anuncia, você não paga nada para anunciar. Se você fecha o programa, a Fatal Model não tem nenhum percentual com relação àquele programa. Só que se você quiser um pouco mais de destaque na plataforma, você paga. E se a pessoa que estiver consumindo conteúdo ali quiser ver um pouco mais do que as meninas ou meninos têm a oferecer, ela paga um pouco mais, e é assim que a Fatal Model, além dos anúncios dela, ela lucra. Eu tenho visto muitas garotas de programa dizendo que isso foi o remédio contra a cafetinagem e que elas se sentem um pouco mais protegidas do que se sentiam antigamente. Como é que você viu essa história quando eclodiu essa ode à Fatal Model por uma parcela do campo progressista. Do campo progressista. Isso. Não, eu eu contrato lá como é que chama? Os cursos do ICL, do Eduardo Moreira. Somos muito fãs do Eduardo. Eu amo, mas assim, vê-lo falando sobre isso foi um negócio assim desesperador, assim, né? Ele falando, não, porque meu filho vai ver Fatal Model lá no campo de futebol, vai digitar aquilo, aí vai aparecer um site, aí você clica e de repente aparece a palavra dupla penetração, chuva dourada, 69, e aí... Como se com 12 anos eu não soubesse o que era isso na escola. Assim. Você precisasse digitar Fatal Model pra ver isso. Os moleques desenhavam pênis na cadeira. Eu lembro que o moleque falou assim pra mim, eu com 10 anos, e aí, você bate punheta? Eu falei, eu sei nem o que é isso, velho. Cara, eu cheguei, tem uma história... Porra, velho, que sociedade que a gente 6 anos, eu cheguei em casa e perguntei pra minha mãe e minha avó estavam na sala, eu perguntei, mãe, o que é Minha mãe, cala a boca! E minha avó chorando, assim, eu, molequinho, 6 anos. Mãe, o que é buceta? Onde você ouviu isso? No pré, tá ligado? No pré, mano. Não, com celular, todo adolescente com celular, imagina que ele vai precisar digitar Fatal Model pra isso. E se ele digitar e aparecer as palavras lá, aí aparece a fotinho da pessoa. Não, primeiro que as profissionais, elas não mostram muita coisa, porque elas precisam instigar, criar curiosidade. E vender o serviço. E outra, peraí, a gente viveu numa sociedade banheira do Gugu. No domingo à tarde. De Mamonas Assassinas, cara. Fui convidado pra uma tal de suruba. Tiazinha, O que é suruba, mãe? Tiazinha pra criança, produtos da tiazinha pra criança. Caralho. Eu sei, a gente tem que evoluir, a gente evoluiu nessa parada. Hoje não tem mais programas infantis, que são um monte de gostosa lá no programa. Não tem a vulgarização. A Xuxa fazendo competição de boquinha da garrafa com as crianças, sabe? Exatamente. Eu vi recentemente no YouTube. Então é foda pra caralho. Mas, então assim... Aí, o que eu penso, assim, né? O Eduardo, ele tava... Tem pontos... acho que eles erraram a mão em alguma coisa ali, né? A Fatal Model, ela tem sido muito criticada pelo campo das trabalhadoras sexuais, porque ela cobra valores muito altos e ela conseguiu uma projeção social que faz com que em muitas cidades ela seja a única forma de você conseguir chegar no seu cliente. Ah, tá. Entendi. Então, isso tem a ver com colocar seu nomezinho em jogo de futebol. Você coloca ali, você chega em mais lugares. Aí as pessoas vão... Curiosidade, né? E aí... você consegue cobrar, aí você cobra da profissional para ela conseguir... monopólio ali. Isso, e aí você cobra um valor alto, né? E aí tem umas outras taxas que também incomodavam muito. Eu tô numa cidade, quero mudar para outra, aí R$200 para mudar para outra cidade. Eu não sabia disso. Então tinha as taxas abusivas, assim, né? E aí isso era a crítica. Agora, fazer propaganda no joguinho, e não é propaganda de colocar uma mulher pelada dançando... Ali, era o nome Fatal Model. Letreiro ali, naquele. Fatal Model escrito. Do lado tava Amistel. Amistel Libertadores. Marca de cerveja, bicho. Cerveja também é proibido fazer propaganda. Como é que a cerveja pode fazer propaganda? Você não pode colocar um atleta tomando uma latinha. Antigamente tinha isso, agora não tem mais. Fumando um cigarrão, assim, depois do jogo. Não tem mais isso. Como é que você pode fazer propaganda de cerveja? Só mostra o nominho. Né? Só mostra o nominho. É a mesma lógica, devia ser a mesma lógica da Fatal Model. Você mostra o nominho e ponto.
Você não vai colocar uma mulher pelada ali, brincando com o atleta. Não, é só o nominho, Fatal Model. E aí, querer que isso seja tirado do mapa é um negócio meio bizarro, assim. Eu já li que você defende a regulamentação da profissão, né? Sim. Uma vez que seja regulamentado, qual que é a sua visão, assim, do que atualmente tem que ser? ela é onde que se trata da prostituição no Brasil, do trabalho sexual? No Código Penal. Sem dúvida. Então, o Código Penal vai legislar sobre o que pode e o que não pode. E o Código Penal tem umas leis que são muito vagas e que são conscientemente vagas para permitir que o judiciário e a polícia ajam da forma como quiserem. Então, por exemplo, está escrito lá: é proibido você permitir que alguém exerça a prostituição na sua casa, mesmo que você não ganhe nada com isso. O que isso gera? Você só pode exercer a prostituição de forma legalizada na sua própria casa. Então você tem uma casa, aí lá você exerce a prostituição. Porque se você exercer em outro lugar, o dono do imóvel pode estar colocado como favorecimento de prostituição, mesmo que ele não ganhe nada com isso. O que isso faz? É um absurdo, eu alugo a casa, estou pagando a casa. O que isso faz? O que isso gera? O único lugar que é legal você exercer a prostituição é na rua ou na sua própria casa. Um lugar de sua propriedade. Aí, então, uma casa de prostituição, a gente coloca isso como uma coisa problemática. Por que isso seria uma problemática? As pessoas têm o seu quarto, vem ali o cliente, você atende. Dependendo das condições, a gente vai poder discutir o que é aceitável ou não. O dono da casa pode cobrar um percentual do valor, ou ele pode cobrar pelo uso do quarto. Então veio com o cliente, entrou com o cliente no quarto. Como se fosse um hotel. Como se fosse um hotel. A gente vai ter que definir o que pode e o que não pode. Entendi. Mas colocar isso como a priori, uma casa de prostituição, significa algo terrível, algo criminoso, a priori, isso é um problema. Quando a gente fala de regulamentação, a gente está falando disso. Não, e aí o que acontece muito também com essa... Tem casa em tudo quanto é lugar. E aí o que acontece? Os policiais passam lá, ó, fazendo o quê? Pegando uma parcela pra... Fazer vista grossa. Porque não tá acabando com a casa de prostituição. Não tá, nem fudendo. O que é o que mais tem aqui em São Paulo. Então, quando a gente tá... E aí o site, ele permite que você tenha um pouco mais de... isso, você anuncia no site, você consegue cobrar mais caro, você vai poder filtrar o seu cliente de outra maneira. Porque você tá na rua, é uma prostituição diferenciada, assim. Na rua... acaba rebaixando o valor, você está mais sujeita à violência, né? Então, de alguma forma, eu sou favorável à regulamentação, que a gente discuta formas de exercício mais seguro do trabalho sexual e leis que protejam essa profissional e não simplesmente que a coloquem numa vivência cada vez mais hostil. E, Amara, envolve também uma questão, por exemplo, de carteira assinada, de legislação do trabalho? Depende do lugar. Sabe? Porque, regulamentação nesse então, depende. Não é todo mundo que vai querer ter na sua carteira de trabalho uma assinatura de prostituta. As militantes talvez queiram, né, em alguma instância. Mas, porque pode ser que você queira mudar de trabalho. Aí, de repente, tá lá, a sua carteira de trabalho, que você trabalhou num puteiro. Isso pode num país onde isso é um tabu, isso pode te trazer problemas. Então, a carteira de trabalho depende caso a caso. Vai ter lugares em que a pessoa trabalha ali, ela só trabalha ali, faz anos que ela trabalha ali, ela bate carteira, bate ponto, né? Então, às vezes, vale a pena pensar numa forma de registro formal. Só que para poder ter um registro formal, primeiro a gente tem que acabar com o Código Penal proibindo casos de prostituição. Como crime, né? Sim. Eu fico, por exemplo, eu vejo, vira e mexe, eu viajo, aí tava no Rio de Janeiro aí, tava atrás lá do balcão, quando eu fui fazer o check-in, tava, diga não ao turismo sexual. Aí eu fico, que porcaria é essa, assim, né? No sentido, o que esse termo é? O que estão dizendo com esse termo? Se eu viajo para outro lugar para transar, isso é turismo sexual? Sabe? Então, é muito vago, porque se for assim, não tem nada proibido. Pô, eu quero... ligar o Tinder, sair transando com estrangeiro, você foi pro exterior, quer transar. Aí quer contratar o trabalho de uma profissional, quer transar com uma profissional de sexo em outro país, ou em outra língua, em outro estado. Isso é um problema? Então. Agora, se estiver falando de infância, de exploração sexual infantil, é outra coisa, mas não é turismo sexual. Demonizarem esse termo é algo terrível, porque inclusive quando os gringos vêm cá,
o Brasil fica louco querendo transar com os gringos também, né? Então vamos acabar com o turismo sexual na Copa do Mundo. Vocês lembram da Copa do Mundo? É. Todo mundo queria transar com gringo. Então é interessante, assim, né? Como a gente naturaliza alguns termos como muito perversos, terríveis, e eu gostaria de poder pensar melhor sobre eles e discutir se estamos fazendo certo, né? Cara, me parece uma moralidade exacerbada. Sim. Então, o ICL errou, porque ele foi querer tornar ele, não, crianças não podem ter acesso a sites, mas criança não pode ter acesso a bebida, a jogo de aposta, a tigrinho, né? E tá tudo isso lá no futebol. Mas como é que tá lá? É só um nomezinho. Agora, se pode a bebida, se pode a Amistel Libertadores, qual que é o... Tem uma bebida e uma pinga, uma cachaça aqui também. Vai ter um. Não, tem uma outra cachaça que também Tem tava patrocinando alguma coisa. Ipioca. Ipioca, né? Então se pode isso, Pioca. tem que poder também falar o model, sabe? Eu ia no bar com meu tio, assim, tinha uma pôster da Ipioca e uma mina de biquíni do lado. E o moleque lá, jogando fliperama. Porra. É a minha opinião, Eu sabe? também, cara. Eu acho concordo. um tremendo exagero. Eu fico imaginando na minha época aí de Cavaleiro do Zodíaco, o cara enfiava a mão dentro do coração do outro. Se isso ia ser proibido também. Passava de manhã. Passava de manhã. Isso formou meu caráter, cara. Não matei ninguém. Entendeu? Eu joguei Armagedon. Imagina Carmagedon, né? Carmagedon, Era o jogo do GTA. capeta. Eu jogava isso. Era isso, pô. Exatamente. Mas- Então, Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E acho que a gente precisa... Eu lembro meus pais proibindo que a gente lesse Gibi da Turma da Mônica porque Cebolinha falava errado. A gente ia aprender a falar errado. nossa, essa é inédita. Essa eu não lembro, velho. Essa é inédita, mas é Escolhi falar no impressionante. L, né? Então. E é mais ou menos isso. Ô, Amara, assim, A gente subestima as crianças também, né? a gente tem um quadro aqui no nosso programa da nossa patrocinadora Best Nacional que a gente fala sobre brasilidades. Uhum. E eu quero, diante disso que você me contou, dessa reviravolta brasileira desses últimos 10, 11 anos, né, da sua transição para cá, que foi em 2014, né? Uhum. Como você imagina o Brasil em termos de aceitação com o diferente, Uhum. com o não convencional, Sim. com daqui para mais 10 anos? Tá. Qual que é a sua expectativa desse pêndulo que você me falou? Ó, acho que uma coisa também que a gente podia... não sei, acho que a gente já tá indo pro final, ou não? Vamos indo pro final. Porque uma coisa que eu também queria discutir é... Fica à vontade. A torcida única, né? Acho que a gente está vivendo um momento de polarização da sociedade que se eu penso diferente ou se eu acho que penso diferente, eu tenho que te odiar e a gente tem que ir pra Você porrada. acha que a torcida única, ela de uma maneira Tá tudo conectado. Atribui. contribui para essa intolerância? A gente não consegue mais conviver com o outro sem querer se matar. Eu não tenho mais experiência. Eu tive, antes da transição, experiência de ir pro estádio, mas assim, jogos pontuais. Eu morava em Campinas, né? Eu não sou aqui de São Paulo, então não vi muito Palmeiras. Eu vi Palmeiras e Vasco. Você, antes da época da transição, você era um homem muito feminino? Não, então, eu fui... Porque recentemente agora a torcida do Corinthians Expulsou um casal expulsou um casal gay da Arena Corinthians. homoafetivo dentro da Arena que pagou pra estar lá. Sim. Então, quando eu ia pro estádio poucas vezes, acho que eu fui umas 10 vezes a jogos do Palmeiras. Tem 40 anos agora, né? Então, Campinas ou aqui eu no... vi em Mojimirim, eu vi no Moisés Lucarelli lá em Campinas, eu vi no Parque Antártica. Só perdeu. Seria real, né? Eu sou bem pé frio. Terrível. E aí, quando a Mili Lacombe me chamou lá pra ir pro Wall Sport, aí eu voltei a me associar ao Palmeiras e voltei a ir nos jogos no Palestra. No Parque, Allianz agora? no Allianz. 2022. Foi um negócio 21, 22 ali. Eu fiquei... Era uma experiência muito doida, assim, né? Porque eu ia pro estádio com medo de se eu ia voltar pra casa. Né? Porque eu tinha medo de, se o Palmeiras perdesse, eu ia ser responsabilizado e apanhar da minha própria torcida. Ia apanhar da polícia, apanhar no caminho e apanhar pra voltar.
o Palmeiras estava num momento muito bom. Então, todo jogo que eu ia, a gente ganhava. Então, acabou que eu não tive essa experiência de estar num grande jogo que a gente perdeu ou que empatou e era pra ter ganhado e foi desclassificado. Tivesse uma animosidade ali. Então, eu não... nenhum tipo de preconceito. Não. Mas assim, eu tinha medo de estar ali. Porque eu ia sozinha, não conseguia convencer minhas amigas trans, LGBT. Elas odeiam futebol, sabe? E eu gostaria de odiar futebol, mas eu gosto porque vem da minha história. Então eu ia lá e era engraçado, assim. Eu vi Palmeiras e Corinthians, por exemplo. E aí o Palmeiras trucidou o Corinthians e foi 3-1, se eu não me engano, 2-1. E aí eu lembro que todo mundo começava a comemorar o gol e se abraçava, e eu não sabia se eu podia abraçar as pessoas ou não. Então eu ficava esperando alguém me abraçar. Então aí vinha e de repente começava a me abraçar, abraçava também. Mas era isso, eu não sabia se eu podia encostar na pessoa, tava aquele monte de cadeirinha. Aí eu tentava não encostar em ninguém eu não quero problemas. Não sei, que eram medos, assim, sabe? Eu tô num espaço onde não é comum ter pessoas trans e eu não quero eu não quero dar nenhum motivo para que uma violência aconteça. Isso é muito triste. E aí, então, pensar que isso pode acontecer na minha própria torcida, né? Mas pode acontecer também com uma outra torcida, assim, né? Mas o que eu tava pensando era isso, né? A gente vive uma sociedade muito polarizada agora. E 10 anos atrás não era assim, sabe? Acho que a gente já teve outros momentos em que a gente conseguia conversar eu conseguia conversar de política com meus pais. Agora não é possível mais. Agora, ou as pessoas pensam de uma mesma forma, ou é impossível o diálogo. E eu vejo isso se exacerbando também no campo do futebol. E a experiência do estádio era uma experiência muito rica de conviver com quem torce para um time diferente, que devia ser algo banal, besta. O cara torce para outro time, eu não preciso querer matá-lo. Eu não preciso odiá-lo. Ele só torce para outro time. A gente vai zoar, vai ter a zoeira, vai ter a provocação, mas uma coisa é zoeira, outra coisa é jogar uma pedra na sua cabeça. Acho que a gente está perdendo essa capacidade de conviver com quem pensa diferente, com quem torce para outro time, com quem crê em outro tipo de crença. E eu gostaria que a gente, daqui a 10 anos, voltasse a estar numa sociedade em que é possível pensar diferente, é possível ser diferente, e isso não vai ameaçar o seu direito de existir. Tenho a impressão que a rede social, ela parece que se alimenta da polarização. Sim. Parece que Twitter, Instagram se retroalimentam de quando você assume um lado e Sim. só fomenta esse lado. Assim. É que isso pegou o futebol. Sim. O algoritmo das redes, né, ele fecha você numa bolha, e aí, então você só fica acompanhando ali a sua bolha. Eu lembro da galera nas eleições, assim, nossa, na minha bolha aqui parecia que o Haddad ia ganhar a eleição. Né? E aí o Bolsonaro vai ganhar. Porque a gente tá só naquela bolha, a gente só tá recebendo, e o que fura a bolha é o ódio, né? Então, é isso, né? É um reforço de quem pensa igual e um confronto com esses momentos mais extremos do ódio, né? Então, acho que a lógica da rede social é essa lógica que fomenta que a gente se feche em grupinhos e tenha cada vez mais dificuldade em conviver num grupo amplo social. E eu quero ser capaz, sabe? Eu não quero que a pessoa se ache de direita e ache que por conta disso é impossível conviver comigo, ou que é impossível diálogo. Como eu falei para vocês, os ambulatórios trans aqui de São Paulo foram feitos pelo PSDB, que não é de esquerda, sabe? Agora, então, ver o Alckmin, né, o Serra, né, não sei, é interessante ver essas novas, essas figuras se reinventando também, né, não as duas. Mas é muito louco, isso me fez lembrar de uma coisa recente que aconteceu comigo, um amigo apresentando uma pessoa, e aí ela perguntou pra ele, assim, naquela coisa, né, ele conversando com ele ali sobre mim, ela perguntou pra ele, pô, mas ele não é petista, né? Aí eu falei, tá, e você respondeu o quê? Não, eu falei que não, isso aí... Falei que não, tal, isso aqui. Aí eu falei assim, tá, mas... Cara, se ela souber que eu sou de esquerda, etc e tal... Ele pegou e falou assim... Cara, ela nem gosta de política.
Ela nem gosta de política, Ela mas eu não odeia o posso ser PT. petista. Então, tipo assim, Imagina se caralho. gostasse. Não, entendeu? Tipo, Cara, é, porra, aniquilar os petistas. é isso. Tipo, é uma coisa assim, eu não gosto desse assunto, mas eu sei que eu não gosto daquele aspecto, porque tal, assim. Tá. Enfim. É, Mas a gente tá num momento bastante complicado mesmo pra gente dialogar. consegue ver isso se arrefecer ou cada vez mais acirrar? É um movimento Próximos- pendular. Tô achando que a gente tá agora nesse extremo da impossibilidade. E aí vai ter que ver também. Eu não consigo pensar direito o que vai ser a sociedade com essa vida cada vez mais conectada, né? Então pode ser que a gente esteja no ápice desse extremismo de polarização, mas pode ser que com essa conectividade toda, essa vida cada vez mais online, essas relações cada vez mais artificiais, isso seja só mais um ponto ainda de algo que vai ser ainda mais extremo, né? Meu Deus, É isso. medo, velho. E sobre a questão de como você vê o país daqui 10 anos, em termos de aceitação com relação às pessoas trans, às pessoas LGBTQIA+, como um todo? Não, acho que é irreversível o movimento de aceitação e de incorporação da comunidade LGBT na sociedade. Não consigo imaginar, nos anos 80, tem um documentário que está no YouTube, Temporada de Caça, uma pessoa entrevistando gente na rua sobre as mortes inexplicadas, os assassinatos de LGBTs que estavam acontecendo em São Paulo. Então, pessoas homossexuais, travestis, estavam sendo assassinados e alguém estava entrevistando, perguntando o que você acha. Aí a pessoa fala, sou contra assassinato, mas eu acho que essas pessoas tinham que morrer mesmo. Sabe? Assassinatos, a pessoa está sendo entrevistada e ela se sente confortável para dizer isso com gravação, com cara dela, com um microfone na boca. Não tem como voltar mais para esse lugar. Agora a gente vê a Linda Quebrada no BBB, errar o gênero dela, o Brasil veio abaixo, sabe? Então o rapaz lá, o Boninho, como é que chamou? O apresentador lá. Tadeu Schmidt. O Tadeu Schmidt tinha que chamar a atenção dos participantes. Gente, colabore aí, você tá pegando mal. Né? Entende? Tem algo assim, sabe? Acho que a gente já conquistou a nossa humanidade. Então, isso não é um processo reversível, ou facilmente reversível. Mas isso vai vir, isso fomenta também, essa mudança foi muito drástica, muito brusca, isso fomenta também esse monte de ressentimentos, e a gente vai ter que lidar agora com esses ressentimentos. Como é que a gente vai fazer com que as pessoas consigam se livrar desse ressentimento sem querer vingança, sem sonhar com uma volta no tempo, sem tentar nos jogar de novo para debaixo do tapete, né? Acho que é um desafio. Você acha que esse ressentimento que a gente vê em casos, como a gente estava conversando aqui em off do pastor, que se vestiu de mulher e tal, é pego às vezes com uma pessoa trans, o próprio jogador do Palmeiras que a gente estava citando. Você acha que a sociedade é moralista a esse ponto desses caras sentirem um ódio absurdo de descobrirem quem eles são de verdade, assim? Você acha que tem alguma coisa nesse campo ou não? Eu acho que assim, muitas vezes o ódio está conectado com coisas mal resolvidas, né, na nossa vida. Nem sempre, né? Porque esse discurso também pode acabar servindo para dizer que o homofóbico é um homossexual mal resolvido, então a culpa da homofobia é do próprio homossexual, da própria homossexualidade, da comunidade homossexual. Então tem tudo isso conectado, né? Mas existe esse elemento de repressão, e esse elemento de repressão ele impede que a gente fale sobre isso, que a gente experimente algumas coisas. Você falou sobre, perguntou se eu era um rapaz feminino antes, né? Não era, porque de alguma forma eu tentei ser o homem que queriam que eu fosse. Então eu tentei, me esforcei ao longo de toda a vida. Mas é interessante, assim, né? Eu fui quebrando isso aos poucos também, me assumi bissexual. Aí eu fui namorar uma travesti quando eu tinha 20 anos de idade. E aí essa travesti perguntou se eu queria que ela me montasse. Eu falei, não, eu sou homem. Sai daqui. Sou macho. Então eu não estava pronta para lidar com isso. Eu não estava pronta... A impressão que eu tenho é que se eu me permitisse aquela experiência, eu ia descobrir que eu estava num armário e eu não ia conseguir voltar atrás. Então para mim era importante ainda ficar
protegida, continuar vivendo aquela vida, porque eu sabia onde estavam as minhas amigas, que eram travestis, a minha namorada, que era uma cabeleireira, mas ela era um ponto fora da curva, né? Com o único trabalho que era possível para uma travesti 20 anos atrás. E então acho que eu começo a minha transição quando eu vi o primeiro sinal de bonança, assim. Eu tava doutorado, uma bolsa de doutorado garantida por 4 anos, não iam conseguir cortar minha bolsa. Se minha família me expulsasse de casa, eu tinha como pagar o meu aluguel. Aí, agora não tem volta, né? Mas o plano inicial era primeiro virar professora, contratada, concursada, não poder mais ser demitida, e aí começar a transição. É isso. Eu espero que não seja preciso tudo isso, né? Que a gente possa, adolescente, começar a experimentar, que a gente não seja tratado como vergonha da família. Agora a gente está vendo um movimento, né, de mães e pais pelos direitos de vida dos seus filhos LGBTs. Antigamente a família era o primeiro foco de violência contra nós. Primeiro a excluir, né? Agora a gente está vendo família lutando pelo nosso direito de viver. Mães e pais se orgulhando de terem filhos LGBTs. Isso é bonito. Todo mundo ser humano, cara. Que isso. É isso. Você lembra da frase, né? Eu prefiro um filho morto a gay. Jair Dito pelo Messias, ex-presidente, né? Bolsonaro. Não. Então, essa frase eu queria que ela fosse incompreensível. Eu queria que alguém dissesse isso e as pessoas... Mas como assim, sabe? Como se fosse assim, eu prefiro um filho morto ao filho ruivo. Eu queria que fosse tão drástico nesse sentido, assim, sabe? Se o cara fala, se ele tivesse falado, eu prefiro um filho morto do que ter um filho, sei lá, judeu. Se ele fala isso, eu falei, irmão, Acabava o país. acabava a carreira. No dia seguinte ele estava fora do Congresso, etc. Iam colocar o cara, entendeu? Agora, se o preconceito é contra gays, até o racismo mesmo, eu acho muitas vezes subjugado e tal, porque ele já teve várias falas racistas e pouco aconteceu. Sim. A gente parece Machistas pra caralho. Lembra parece que ele assim, falou há pra certas Maria do comunidades que Rosário? se estabeleceram, graças a Deus, de uma forma que combatem isso até economicamente de um jeito muito forte. Sim. Agora, outras precisam evoluir ainda mais e, assim, é o que eu falo. Precisam contar com essa briga não é minha, porque eu sou hétero, irmão. Você não, primeiro, pode ter um filho, você pode ter exatamente parente. assim, mas para além de tudo, bicho, você deveria ser humano. É lógico, Humanista, mano, em primeiro uma lugar. situação humana, Você pode nunca velho. ter um filho, você Pariu. mas eu não sou feminista, foda-se, meu irmão. Mas você não tem mãe, você não pode ter filha, para passar por uma sociedade dessa, etc. A gente viu gente dizendo que se a filha dele tivesse sido estuprada, ele ia brigar com a filha. Sim. Ia perguntar onde ela tava. Esse ser humano abjeto que tá aí, Com o microfone. o microfone na mão até hoje, em programas, né, da Jovem Pan e por aí. Então, assim, a gente tá num momento que eu espero, de fato, que a gente evolua, que a gente melhore, porque eu vi o suco do chorume nesses últimos anos, principalmente tudo muito exacerbado pelo último governo. Ele não ganhou por pouquinho ainda, né? Foi por... Talvez a Carla Zambelli ali, que... Exatamente. Aqueles 2 milhões de votos ali, dela sair perseguindo um cara na véspera... Com a arma na mão. Não fosse isso, talvez a gente estaria... Não, se ele tivesse sido simplesmente pragmático na pandemia, falado, ô Mandetta, irmão, faz o que você tiver que fazer, acabou, tinha chegado com 70%. Mas é foda. Duro. A esperança ainda. A esperança. Querida, muito obrigado. Muito obrigado, Baita Amara. papo, Foi gostei muito demais. bom, cara. Porra. Eu quero convidar as pessoas que estão assistindo agora a acompanhar um pouco mais o seu trabalho. Então, eu gostaria que você dissesse as suas redes sociais, o que você tem feito, onde você tem escrito, recomendasse seus livros, enfim. Que alegria estar aqui com vocês. Me chamaram, eu não sabia exatamente o que vocês estavam querendo conversar. Eu tava, meu Deus, que papo vai ser esse? Foi muito bom, muito bom. Que da hora. Então, quero chamar vocês para acompanharem o que eu tenho feito. Meu nome é Amara Moira.
a Moira Amara no Instagram, mas se colocar Amara Moira também é um nome raro, vai aparecer lá, eu sou famosinha ali, tem os meus seguidores. Eu acabei de concorrer ao prêmio de literatura, um dos mais importantes do país, com o meu novo livro, Neca, um romance em Bajubá, né, um romance todo escrito usando a linguagem das ruas das travestis. Isso é uma das grandes alegrias que eu tenho, essa linguagem. Quando eu conheci a primeira vez, 20 anos atrás, com essa namorada, ela era tratada como uma língua de marginais. E aí, hoje, a gente vê uma mudança social começando a olhar para essa linguagem e entendê-la como uma ferramenta de resistência, como um produto cultural super poderoso, né? Uma língua que fala da história do Brasil, e aí a gente poder utilizar para criar música, para criar literatura, para fazer audiovisual. E aí eu tô dando a minha contribuição, fazendo pesquisas com essa língua, escrevi esse romance usando essa linguagem, né? As palavras mais conhecidas, babado, ó, mona, mas tem Amapô, Neca, Eque, Aqué, Otim, AG1, então é muito... E é Neca? Neca não é a Neca de Pitibiriba, né? Neca é pênis. Neca. Eu não conhecia. Não sabia? Jura? Eu sabia. Não, então. Neca é uma das palavras mais famosas da língua, assim, atualmente. Caralho. Uma das palavras mais importantes. E aí é engraçado, né? Eu coloco essa palavra ali por conta dessa dualidade, né? No português ela significa nada, no Bajubá ela significa pênis. Então, uma palavra tão cheia de simbolismo e ao mesmo tempo significa nada. É interessante esse jogo. E eu queria explorar justamente um livro que explora essas duas. E ele tá à venda. Companhia das Letras, então tá tudo, toda a livraria deve ter aí. Fica à vontade então para comprar, faça esse favor a si mesmo. Mas se quiser com a dedicatória, me escreve ali no Instagram, no Facebook, no Twitter, e a gente vai conversando. Então, só agradecer, então, um papo lindo, incrível, e espero que repercuta bastante. A gente que agradece sua vinda aqui. Pô. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se puder deixar o like, se inscrever no canal, merece demais. Obrigado, querido. Até a próxima. Tchau. É nóis.